Olá, gente querida, como é que você está? Eu espero que você esteja bem. Estamos aqui para a segunda conversa a respeito do tema fé e trabalho, conforme a descrição do próprio vídeo apresenta para você. Por ser segunda, significa que há uma primeira. Então, se você se chegou aqui, se desembarcou, né, apareceu por aqui nesse vídeo, dê um pulinho no nosso canal, procure o primeiro vídeo para que você aproveite melhor o tema a partir, é lógico, das primeiras colocações que fizemos, construindo assim um entendimento melhor sobre esse tema que é tão importante, né? Aliás, nós desenvolvemos isso nas nossas reuniões lá às quintas-feiras na Casa da Rocha, ali em Guarulhos, a pedidos, pessoal pedindo falar sobre esse tema, já que ele faz parte da vida de todos nós, né? Fé e trabalho. E muita gente tem uma grande dificuldade de perceber o seu trabalho como parte do plano divino para a sua própria vida, como parte do exercício do ambiente de exercício da sua própria espiritualidade. Então é isso que nós estamos construindo juntos aqui. Eu espero que seja muito legal para você, como tem sido para mim pensar sobre esse assunto. Vamos mudar um pouquinho a nossa tela já aqui para as nossas anotações. Você já tem aí o layout básico aqui do nosso papo. E eu quero lembrar que esse assunto, ele provém, a espinha dorsal dessa conversa que nós temos aqui, é esse livro do pastor Timothy Keller, saudoso, né? Como integrar fé e trabalho, nossa profissão a serviço do reino de Deus. Timothy Keller, que teve um sucesso muito grande, sucesso aqui entre aspas, né? Acho que você entende, na condução de uma igreja ali em Manhattan, em Nova York, um lugar onde essa questão do trabalho é praticamente uma idolatria, né? Tipo a Paulista por aqui, a Berrine por aqui, centros de São Paulo, onde o trabalho é deificado, eu diria assim, né? E ele pôde ensinar as pessoas a respeito disso, então a gente está usando isso como espinha dorsal, como eu disse, lembrando que sempre tem alguma coisa a mais aqui que a gente acrescenta, mas fica a dica aí, se você quiser se aprofundar no assunto, a leitura do livro vai te ajudar bastante, eu tenho certeza. Vamos lá, eu quero conversar com você sobre o design do trabalho. É interessante falar sobre isso, já que a palavra design precisa ser compreendida por nós, mas eu vou chegar lá daqui a pouco. Vamos ler primeiro o tema, né, digamos assim, desse capítulo, que é Gênesis 2, a partir do primeiro versículo, diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo que neles há, e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. A leitura que o Timothy Keller faz sempre parte, ou pelo menos nesses primeiros capítulos do livro, a partir de uma leitura de quem Deus é e como Deus age e agiu na criação para trazer conceitos importantes que solidifiquem a nossa visão, que ampliem nossa visão a respeito do próprio trabalho a partir da pessoa de Deus e do que ele faz, como eu já disse. Design, essa palavra é uma palavra, como a gente fala, uma palavra gringa, né? Mas eu acho que ela cabe muito bem aqui e eu fui atrás de uma definição mais técnica sobre design e está aí na sua tela. Olha, o design é um campo multidisciplinar que envolve a criação, planejamento e desenvolvimento de soluções visuais, funcionais e estéticas para problemas ou necessidades específicas. O termo pode se referir tanto ao processo criativo quanto ao resultado final de um projeto. Ele é aplicado em diversas áreas. Então, design tem a ver com planejamento, tem a ver com funcionalidade, tem a ver com fazer algo, criar algo que atenda à necessidade da melhor maneira possível. Quando nós pensamos em Deus, Deus que é pleno em todas as coisas, com certeza ele criou o trabalho da melhor maneira possível. Essa é uma sacada muito interessante do Keller, né?
apresentar a nós a ideia de que o trabalho ele foi criado para suprir demandas do homem, para incrementar a própria criação humana, para planificar o homem e aí por diante. Então, o design do trabalho é o melhor possível. Pode ter certeza, a gente vai chegar no final dessa conversa aqui entendendo melhor sobre isso. Bom, a Bíblia fala do trabalho, gente, desde o começo. É isso aí. Desde a primeira leitura você já vai encontrar o trabalho presente ali. A criação, como nós mesmo percebemos, ela é apresentada dentro de uma semana de trabalho. Deus trabalhando, Deus criando, Deus trazendo à existência aquilo que não existe. E há ali a ideia realmente de um artesão. Me parece que nós falamos isso na primeira conversa que tivemos, já faz um tempo que eu gravei o vídeo, mas é isso. Deus trabalhando como um artesão, como alguém que prepara uma obra realmente maravilhosa que é a própria criação. E não se engane, o homem, logo no começo, já aparece trabalhando. O trabalho está presente no texto bíblico. Vamos lá para Gênesis 1, 27 e 28, que diz assim: Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui há, de forma, eu não diria implícita, mas explícita, uma atribuição de trabalho para o homem, né? Então essa visão de trabalho divina, ordenada, dando ao homem um propósito, ela está presente no texto bíblico, mas olha que interessante, ela é diferente nas diversas religiões e crenças, principalmente aquelas que cercavam o povo de Israel, né? Lembrando que esse texto foi escrito por Moisés, né? E Moisés ele não está lá na criação, mas ele recebe essa revelação, vamos chamar assim, de Deus a respeito da criação. Então, você vai encontrar essa relação entre homem e trabalho dentro das religiões que cercam Israel, mas é bem distinta. Sim, há uma conversa, vamos dizer assim, entre a narrativa de Gênesis e as religiões ao redor do povo de Israel. Mas há também um aspecto exclusivo ou aspectos exclusivos dessa narrativa em muitos pontos. Então, muitas religiões ao redor de Israel pensavam na criação como um fruto, por exemplo, de uma guerra, de um caos. Quando a gente estuda um pouquinho da história das religiões, ou não é história das religiões, me sumiu, ciência das religiões, esse é o termo que eu queria achar aqui, você vai encontrar várias narrativas sobre vários aspectos que conversam com a narrativa bíblica, mas nenhuma delas se iguala. A narrativa bíblica é realmente exclusiva nesse ponto, especialmente, ou nesse ponto também, melhor dizendo. É o caso, por exemplo, de algumas religiões que pensam que a criação foi fruto de uma guerra entre os deuses, foi fruto do caos, né? Mas na narrativa bíblica tudo é muito distinto disso, né? A criação não é resultado de um conflito, mas o plano de um artesão, como eu falei agora há pouco, como plano de uma mente e de um Deus, vamos já usar esse termo aqui, que faz tudo muito bem feito, uma verdadeira obra-prima. Não é a explosão, não é o caos, não é o resultado de uma guerra entre deuses, é uma ação específica, determinada, planejada, desejada e feita por Deus. Na narrativa grega, por exemplo, homens e deuses, olha que interessante, eles não trabalham. Na narrativa bíblica, eles trabalham e Deus trabalha desde o início. É interessante. A criação é feita por um trabalho de Deus, através do trabalho de Deus. Então vamos dar uma olhadinha aqui no termo melaká, ou algo assim, meu hebraico é bem ruim, mas vamos lá. Esse termo que aparece em Gênesis 2, 2 e 3, onde se descreve que Deus descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha feito. Melaká
pode se referir a trabalho criativo ou a uma tarefa, especialmente aquela que envolve esforço ou habilidade. Então, gente, Deus trabalhou. Deus trabalhou para a criação. E o homem está nesse projeto todo aí, né? Então, como um estudioso afirmou, é algo totalmente inesperado que a atividade divina extraordinária envolvida na criação do céu e da terra seja descrita dessa forma. Não há par, né? Não existe nenhuma outra narrativa desse tipo nas religiões que cercam Israel quando essa revelação, digamos assim, chegou até o homem, né? Isso é exclusivo, e aqui eu tenho essa anotação, né? É inesperado que essa atividade divina de criação seja apresentada com esse termo aí, melaká, trabalho. Deus construiu tudo através do trabalho. Agora, isso me faz entender que o trabalho não é algo que vem posterior à criação. Não. Ele sempre esteve presente. A criação é resultado do trabalho. E Deus trabalhou por puro prazer e alegria. O trabalho não poderia ter tido um início mais glorioso. Então, a gente já entende aqui que a criação é fruto desse trabalho feito por Deus voluntariamente, como eu já disse, de forma ostensiva, de forma dedicada, como um artesão que quer construir alguma coisa. Nossa ideia de trabalho e a ideia que temos de Deus e do trabalho precisa partir desse princípio. Eu acho muito válido isso, né? Bom, vamos pensar nas formas do trabalho de Deus. É isso aí. Primeira coisa importante a se frisar é que Deus se alegra do seu trabalho. Interessante, hein? Gênesis 1:31. Deus viu tudo o que havia feito e eis que era bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Ele vê que tudo o que ele faz é bom. Ou seja, a harmonia e a perfeição dos céus e da terra criados expressam mais adequadamente o caráter do seu Criador do que quaisquer componentes poderiam expressar de forma isolada. A criação mostra quem criou e como criou. Deus fazendo tudo com muita alegria, com muita disposição e dizendo, é bom. Não é legal isso? A gente pensar que Deus não criou as coisas em um esforço assim, sabe, ruim, né? Poxa, mais um dia de trabalho. Já pensou isso? Deus, né, conversando a Trindade lá na criação. E aí, como é que foi o dia de criação hoje? Foi difícil. Não aguento mais. Isso é nós que fazemos isso, né? Não, Deus cria e Ele olha e diz, que bom que eu criei. Esse é o Deus, né, que fez todas as coisas, ao qual nós tememos e servimos, e isso já vai amplificando a nossa ideia a respeito de trabalho. Segunda coisa importante, dentro da forma de trabalho, é que Deus se alegra do seu trabalho. É isso aí. Deus forma um homem, Gênesis 2:7, planta, rega um jardim para ele, 2:6 e 8, está dentro desse versículo aí, e cria para esse homem uma mulher, lá no 2:21. Todo um processo de criação. E nós percebemos que Deus se alegra nesse sentido, né? Deus continua também sustentando e cuidando da criação. E é isso que os teólogos chamam de providência. Então não é aquela coisa em que Deus cria e larga, né? Cria e abandona. Não, Deus cria e cuida. Olha o que o Salmo 145 diz. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. Então Deus se alegra e Ele mantém a criação, e esse é um sinal claro da sua alegria em criar aquilo que Ele criou, inclusive nós todos, né? Deus chama trabalhadores para continuar a sua obra. Isso está na forma do trabalho que Deus realizou. Interessante. Olha o que o texto nos diz, Gênesis 1:28. Deus os abençoou, eles disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, domine peixes sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem
na terra. O termo aqui, sujeitar, não é? Deixa eu achar aqui, dominar, né? No versículo 28 ali, dominar, a segunda parte, que é a mesma coisa que sujeitar, só uma questão de tradução, não tem muito a ver com subjugar, tem a ver com desenvolvimento, o termo no hebraico. Tipo assim, ainda há muito o que fazer. Eu criei, mas você vai dar andamento a tudo isso, vai desenvolver tudo o que eu criei. Bem interessante, né? Gênesis 2,15, Deus colocou o homem no jardim para que o cultivasse e o guardasse. Então, me dá a ideia aqui, a gente não erra pensando assim, de que Deus faz as coisas na expectativa, e aqui eu também coloco entre aspas o termo, de que o homem desse sequência a essa criação, desenvolvesse essa criação. Me parece então que a criação ela não é plena, ela não é perfeita, ela é boa, o próprio Deus a chama de boa, mas pode ficar melhor. Homem, esse é o convite de Deus, né? Desenvolva, cultive, guarde, potencialize, não é? Não domine para destruir, não domine para explorar, domine para melhorar. É assim que Deus faz. Ele chama trabalhadores para continuarem a sua obra. E, olha que incrível, Deus sustenta e trabalha através de nós. Incrível esse aspecto da forma do trabalho de Deus, né? Lá em Salmo 127, a gente tem aquele versículo que a gente gosta bastante, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Esse é o tipo de texto que mostra o que nós chamamos de conexão entre o trabalho de Deus e o trabalho humano. Sim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, é a sequência do texto. Isso quer dizer que o homem trabalha e Deus colabora com o trabalho do homem. O homem vigia e Deus colabora com o trabalho do homem. Ou seja, não é Deus que faz, ele faz através do nosso próprio trabalho. E isso é bem interessante quando a gente olha, por exemplo, para o trabalho no campo, né? Nós que vemos, eu não sou do campo, né? Eu sou da cidade, sou um bicho absolutamente urbano, digamos assim, mas é lindo você perceber que o agricultor planta, rega, faz o que tem que fazer e daqui a pouco tem uma lavoura imensa, maravilhosa, verdeada lá para ele poder colher, né? É o homem que trabalha e Deus realmente o abençoa nesse trabalho. Vamos pensar um pouquinho junto aqui no tema, seguindo o tema, sobre a virtude do nosso trabalho. Então já percebemos Deus trabalhando, dizendo que o que ele fez é bom, se alegrando com o seu trabalho, deixando ao homem a possibilidade de participar de tudo isso, desenvolvendo a própria criação. Olha só, estamos construindo um raciocínio aqui. Agora, vamos pensar sobre o nosso trabalho. Somos convidados por Deus a trabalhar? Ok. E aí? Então, já vimos que o trabalho fazia parte do próprio paraíso, do próprio Éden, né? E um teólogo resumiu de tal forma esse fato aqui, olha que legal. É perfeitamente claro que o excelente plano de Deus compreendia os seres humanos sempre trabalhando, ou mais especificamente, vivendo no constante ciclo de trabalho e descanso. Quando Deus cria tudo, ele já imagina, ele já deseja e ele já faz tudo o que tinha que ser feito para o homem entrar nesse ciclo. Como ele, que criou e descansou, ele também espera e planeja que o homem viva assim. Porque nós somos a imagem de um Deus que trabalha. Assim, é a sua vontade é que nós trabalhemos. Você se lembra da afirmação de Jesus, dizendo, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, lá em João 5,17? Explicitamente dizendo qual é o caráter de Deus nesse aspecto, né? O trabalho, gente, é importante a gente pensar então e desfazer um conceito que muita gente tem, de que trabalho é maldição. O trabalho não aparece depois da queda.
mas como parte do plano divino. O trabalho não é castigo e nem fardo, ele já está presente antes da própria queda. Então, olha só, o trabalho é uma necessidade humana básica, tanto quanto o alimento, a beleza, o descanso, a amizade, a oração e a sexualidade. Não é simplesmente uma boa solução para remediar uma situação, mas alimento para a nossa alma. Sem um trabalho significativo, sentimos um grande vazio e perda interior. Vamos começar a reconstruir, ajustar e perceber melhor essa questão, que hoje é muito percebida de forma inadequada. Como eu já falei, muita gente pensa, puxa, trabalho, que droga que eu tenho que trabalhar, que droga, que difícil, eu queria viver de renda, eu queria viver de pernas para o ar, eu queria não fazer nada. E essa é uma percepção equivocada, porque sem um trabalho significativo, nós sentimos um grande vazio e uma perda interior muito grande. Você já deve ter tido, talvez até já tenha vivido isso, ou tenha conhecido gente que trabalhou a vida toda. E quando a pessoa chega na hora da aposentadoria, ela tem um problema com isso. Os primeiros meses é maravilha, vamos passear, vamos usar a aposentadoria que a gente construiu dignamente, está certo, não há nenhum problema nisso. Mas vai chegando uma hora em que a pessoa, aquele ócio, vai fazendo mal. A pessoa que era tão produtiva, tão realizadora, agora não tem nada para fazer, ela acorda e começa a ficar deprimida. Eu conheço casos assim na minha própria família. Pessoas começam a ficar desejosas de fazer alguma coisa. Então, é interessante que o Timothy Keller, no livro, ele diz uma coisa bem forte nesse sentido. Ele diz assim, trabalhar muito é melhor do que ficar muito ocioso. Cachorrinho básico aqui da vizinhança, não liga não, tá bom? Daqui a pouco ele para. É alguém que chamou para fazer uma entrega, né? Estou gravando aqui em dezembro de 2024, época de Natal, os entregadores fazendo o seu trabalho, e a cachorrada vem junto, né? Não tem problema. Mas olha só, pense comigo, trabalhar muito é verdade, é melhor do que ficar sem trabalhar. Você já pensou que a escala divina a escala divina é 6:1? Deus trabalha 6 e descansa 1. Essa é a escala divina. Ou seja, trabalhar é algo importante e necessário para nós. Olha só o que o Timothy Keller diz, ficar sem trabalho é profundamente inquietante porque fomos criados para trabalhar. Perceber isso confere um significado mais profundo e muito mais positivo à visão comum de que trabalhamos para sobreviver. De acordo com a Bíblia, não precisamos apenas de dinheiro para sobreviver. Precisamos do trabalho para sobreviver e viver plenamente como seres humanos. Eu sei, ele está latindo bastante, daqui a pouco ele para. Gente, o trabalho nos torna úteis uns aos outros e não somente a nós mesmos. Nós definitivamente precisamos trabalhar. O trabalho, inclusive, é um instrumento de autodescoberta. Descobrimos dons e talentos e aprimoramos a nossa própria identidade. Deixa eu ler mais uma citação do Keller aqui. Olha, qual é o entendimento cristão sobre o trabalho? O trabalho não é primordialmente algo que fazemos para viver, mas algo que vivemos para fazer. Ele é, ou deveria ser, a expressão plena das habilidades do trabalhador, o meio pelo qual ele se oferece a Deus. O Keller, então, ele eleva o trabalho a um patamar muito importante. Calma lá, eu preciso fazer aqui uma vírgula, uma aspas aqui, que é o fato de que muitas pessoas se identificam plenamente a partir do que fazem. Eu até pregando lá na casa um dia desses falei isso, né? Não faz muito tempo, estou me lembrando aqui, em que você às vezes conhece uma pessoa e ela se apresenta pelo que ela faz. Oi, fulano, tudo bem? Tipo assim, quem é você? José da Silva, engenheiro. Eu sou engenheiro, eu sou arquiteto, eu sou trabalhador disso, trabalhador daquilo, seja lá o que for. Né? Então, nós vivemos numa sociedade em que a identidade das pessoas está
baseada no que elas fazem. Não é isso que nós estamos falando aqui. Tenho certeza que não é esse a questão, e você vai entender um pouco mais à frente. Não é essa a abordagem que o Keller faz aqui. Mas ele nos diz que o trabalho é parte sim da nossa identidade. Veja bem, é parte da nossa identidade, não é a nossa identidade. E algo muito interessante que através do trabalho nós mesmos nos conhecemos, nós mesmos amplificamos a nossa identidade, não é? Isso é muito interessante, muito verdadeiro, eu diria, absolutamente verdadeiro. Vamos seguindo. A liberdade do nosso trabalho. Uau! O que isso quer dizer? Vamos lá, vamos construir junto esse pensamento aqui. A primeira coisa é pensar sobre o que é liberdade. Bom, olhando para a sociedade que nós estamos, liberdade é não ter restrições. O que é liberdade? É isso aí. Eu quero ser livre. Então, deixa eu fazer o que eu quiser. Perfeito. Essa é a forma que a sociedade vive. O Keller evoca um pensamento que eu achei bem interessante aqui, que eu vou tentar desenvolver com você, que é assim: qual a liberdade que um peixe tem? Um peixe é um peixe, vamos usar o exemplo do peixe. A liberdade que o peixe tem está ligada ao seu ambiente aquático. Dentro da água, o peixe pode fazer o que ele quiser. Quando ele sai da água, aí a coisa já complica. Então ele tem um ambiente que dá a ele liberdade. Esse ambiente restringe normalmente, naturalmente, a sua liberdade. É isso. Então nós também precisamos perceber que existem restrições que cabem a nós, que se encaixam à realidade da nossa natureza. Nós temos um ambiente para viver. Esse ambiente são os mandamentos divinos. Esses mandamentos divinos nos colocam diante daquilo de quem somos, a nossa identidade, a nossa completude, o nosso bom funcionamento. Você vai entender, eu já vou chegar no que da questão aqui. Nós não abraçamos mandamentos divinos porque nos são obrigados, mas porque ir contra esses mandamentos é contra a nossa natureza. Então estamos construindo a ideia de que, assim como o peixe tem um ambiente aquático e dentro dele tudo funciona muito bem, nós também temos um ambiente de vida chamado vontade de Deus, mandamentos de Deus. Dentro dos mandamentos de Deus, a gente se completa. Fora dos mandamentos de Deus, a gente se torna peixe fora d'água, entendeu? E dentro dos mandamentos de Deus, olha o que nós vamos encontrar. Isaías 48, 17 e 18. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que você deve andar. Se tivesses obedecido aos meus mandamentos, então a tua paz seria como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Os mandamentos de Deus têm como objetivo nos preservar, nos plenificar, é o que a gente costuma dizer, né? Eu só sou quem eu posso ser plenamente dentro desse ambiente divino, que proporciona com que eu seja pleno e eu viva tudo que eu posso viver a partir da graça e da misericórdia de Deus. Se eu saio desses mandamentos divinos, eu terei problemas. Eu vou poder fazer o que eu quiser, mas eu vou me perder, eu não vou me plenificar, pelo contrário, eu vou me esvaziar, vou me machucar e aí por diante, né? Então o trabalho, gente, ele está dentro do projeto de Deus para o homem. É isso. O trabalho, na medida certa, é um mandamento santo para a nossa realização e perfeita funcionalidade. Olha só, Êxodo 29, 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho. Tem um mandamento sobre isso, né? Um mandamento que não é oneroso, mas é um convite à liberdade. Viva assim, trabalhe. É o que o texto está nos dizendo, é o que Deus deseja para nós. Trabalhe, o trabalho vai
melhorar a tua vida, vai te fazer pleno, e aí por diante, nós já dissemos isso. Não é? Então, trabalhar é um mandamento divino que faz muito bem para nós. Seremos muito felizes e realizados dentro dessa realidade de obediência ao que Deus está dizendo. E eu concordo absolutamente por uma situação, digamos, empírica, né? Ou seja, por eu ter vivido isso. Eu sempre gostei bastante de trabalhar. Não gosto de me apresentar como exemplo, porque sei das minhas fragilidades e erros, mas me dou a liberdade de falar a respeito disso, né, com você aqui nessa conversa. Eu sempre trabalhei, e eu acho que o trabalho ele é realmente um instrumento divino, me sinto útil. Eu gosto, a Ana já sabe, que eu acordo e planejo o meu dia. Hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou gravar aquela conversa com o pessoal lá sobre fé e trabalho, depois eu vou fazer aquilo outro, vou atender pessoas, vou preparar uma pregação, vou escrever um texto, vou ensaiar com a banda e várias outras atividades que eu tenho aqui. Trabalhar me faz bem, né? Trabalhar me dignifica e é um convite realmente à liberdade. Mas, é claro, que existe um limite para o trabalho. É isso aí, vamos falar também sobre isso, né? Não estou aqui só para dizer para você trabalhe, trabalhe, trabalhe. Não, tem um limite. Deus descansou e nós devemos descansar também. Procurar, então, o equilíbrio é muito importante, né? Esse trabalho que eu devo enxergá-lo como bendito, ele pode ser bendito, mas ele também pode ser maldito. É verdade. É verdade. Se você pensar comigo, você vai concordar. O trabalho pode ser bom, mas pode ser não tão bom assim. Nós vivemos uma crise em que as pessoas estão se arrebentando por conta disso. Não é difícil encontrar gente lá na nossa comunidade mesmo com burnout. Esses dias eu estava conversando com uma pedagoga me dizendo assim, puxa, como está difícil o trabalho. Eu imagino. Nesse mundo caído, nessa sociedade esquisita em que a gente vive, tem muita gente morrendo e o trabalho tem se tornado maldito. Por isso é que é importante encontrar o equilíbrio entre esse trabalho que pode se tornar maldito, mas um trabalho que pode se tornar redentivo. Esse é o ponto. Então, o trabalho não é a única coisa que existe na vida, a gente precisa se lembrar disso, né? Não temos vida plena sem trabalho, mas não podemos afirmar que o trabalho é o significado da nossa vida. Olha aí, aquele ponto que eu disse agora há pouco. Trabalho não é o nosso significado maior. Preste atenção comigo. Deus, pense comigo, ele não precisava de jeito nenhum descansar, né? Deus não se cansa, né, gente? Mas ele descansa. Lá em Gênesis 2, ele tira uma folga, 6 por 1. Provavelmente como um exemplo para nós, né? Quem faz do trabalho o propósito da sua vida, mesmo que seja um ministério cristão, cria um ídolo que compete com Deus. Então o trabalho precisa ser ajustado na nossa vida de forma adequada. Deus precisa ser Deus na nossa vida. E nada mais pode tomar o seu lugar, mesmo que seja a partir de uma boa intenção. Eu vou trabalhar porque eu preciso dar o melhor para minha família. Puxa, que coisa linda que você está dizendo. Que coisa bonita. Mas cuidado, porque isso pode se tornar um Deus, né? E tomar o lugar de Deus na sua vida. Mesmo que seja dentro de uma igreja, olha que loucura, né? O risco de valorizar coisas, pessoas e situações somente por sua utilidade é algo que desperta essa coisa do muito trabalho na sociedade em que a gente está. Não é verdade? O que é que você faz? É difícil você encontrar alguém hoje que diz assim, tô de boas. Tô de boas. Relaxa, tô tranquilo. A minha agenda está livre, eu estou tirando uns dias de folga sem fazer nada. Aliás, é vergonhoso para a sociedade que nós estamos alguém que diga isso. Todo mundo está muito ocupado. E por quê? Porque nós temos um senso de utilidade que rege o comportamento das pessoas. Você precisa ser alguém útil no sentido de produção. De onde vem isso, gente? Capitalismo. Produtividade. Quanto mais você faz, melhor visto pelas pessoas você é. Então, como é que eu não vou fazer? Eu tenho que fazer.
E isso vai ocupando o nosso coração, a nossa mente, gerando comportamentos que vão colocando Deus de lado e o trabalho no próprio lugar de Deus. A mente obcecada pelo trabalho, como é o caso na cultura ocidental, tende a analisar as coisas em termos de eficiência, valor e rapidez. Contudo, também é necessário saber aproveitar os aspectos simples e comuns da vida, até mesmo os que não são estritamente úteis, mas apenas prazerosos. Vou sentar aqui, vou olhar para o céu e ver as nuvens e ficar brincando como eu brincava quando era menino. Aquela ali é formato de bola, aquela ali é formato de um elefante. Parece bobagem, mas às vezes é importante que coisas do tipo sejam feitas. No meu caso, sentar, pegar um violão, tocar uma música. O que é que você está fazendo? Ensaiando? Não, estou só tocando uma música. Vou ler um livro aqui. Qual a ideia de ler esse livro? Eu leio muitos livros de teologia, né? Aqui do meu lado, aqui tem vários deles aqui. Aliás, esse aqui do Timothy Keller, a Bíblia, e aí por diante, claro, é parte da minha vida. Mas às vezes eu pego um livro de história, um romance, né? Um romance policial, eu gosto dessas coisas, sei lá, para dar aquela desconectada fundamental, né? Então, isso é importante porque nós estamos dentro de uma sociedade que é a sociedade da utilidade e não do prazer e da alegria de ser e de fazer as coisas, né? Então, é importante perceber as pequenas coisas e a sua importância. Será que Deus criou o alimento apenas para satisfazer uma necessidade, que seria a nutrição? Ou também o deleite e o júbilo? Da mesma forma, o propósito da vestimenta, além da satisfação de uma necessidade, ou seja, proteção, era a beleza e decência. Nos gramados, nas árvores e nos frutos, independentemente de suas várias serventias, também há beleza na aparência e delícia na fragrância. Resumindo, ele não nos concedeu tantas coisas que, além de úteis e necessárias, são atraentes? Olha aí o Calvino falando isso, né? É preciso parar para desfrutar a vida, incluindo o próprio fruto do nosso trabalho. Então, gente, encontrar esse equilíbrio é mais importante do que nós imaginamos. Deixa eu até mudar de câmera aqui para encerrar o nosso papo, que já deu, né? O que tínhamos que falar aqui. Mas, encerrando, encontrar o equilíbrio para tudo isso é muito mais importante do que a gente pensa, né? Trabalhar demais pode ser um grito de socorro pela incompreensão do que é importante na vida. É isso aí. Tem gente que se afunda no trabalho e está gritando: eu preciso encontrar uma razão para a minha vida. É isso que a pessoa está fazendo. Cuidado. Se esse for o teu caso, tome cuidado. Trabalhar demais também pode ser a manifestação do desejo de se livrar do próprio trabalho, né? Tipo assim, vamos ver se acaba uma hora. Deixa eu terminar isso aqui, né? Isso por quê? Porque no mundo caído o trabalho é doloroso e pesado. Deixa eu abrir aqui um ponto importante. O trabalho, gente, sofreu as consequências da queda, como tudo sofreu consequência da queda nesse mundo. Mas ele não é em si a maldição. Por isso, mude a chave da tua cabeça. Trabalho não é maldição, trabalho é uma grande bênção. Só que nós estamos no mundo caído. E no mundo caído, sobrou para nós cardos e abrolhos, espinhos e dureza na vida, né? Tudo nesse mundo pode ser visto e vivido a partir do que Deus fez, como vivido a partir do que a queda gerou. Outros exemplos disso, o sexo. Um exemplo simples: Deus criou, é maravilhoso. A partir da queda, uma desgraça, né? Um problemão para o homem que precisa resgatar a essência da sua sexualidade a partir da criação. Assim a tecnologia também. Deus deu a tecnologia para o homem, né? Multiplique-se, domine. E aí mais para frente em Gênesis nós vemos isso acontecendo, mas na queda isso pode ser usado para destruição. E assim a gente poderia aqui ficar falando sobre várias e várias e várias e várias situações. O trabalho é mais uma delas. Viva é a minha sugestão e é o que eu persigo. O trabalho a partir da perspectiva da graça de Deus, do que Deus planejou para nós, encontrando esse equilíbrio e sendo pleno, não é? Pleno, entre aspas,
porque nunca o seremos completamente, mas vivendo algo muito bom a partir do próprio trabalho. Tá bom, gente? Espero que tenha sido legal esse papo para você, como foi para mim. Próximo vídeo, nos próximos dias eu solto aí para mais um papo sobre isso. Um grande abraço para todos aí. Tchau, tchau.